Paz Senhor, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais um mês e início de mês significa propósito aqui no canal. Gente, propósito significa intenção de algo, ter um objetivo, ter uma finalidade. Então, quando a gente pensa, para que todos os meses a gente tem um propósito aqui no canal? Você conseguiria me responder? A ideia é, de fato, qual o nosso propósito, qual a nossa finalidade? É nos aproximarmos de Deus. Então, por isso que eu tô sempre aqui fazendo coisas, primeiramente, para minha comunhão com Deus e para que também transborde sobre a sua vida. E não será diferente nesse mês, onde a gente terá um propósito de oração. Sim, eu sei que vocês amam propósito de oração, ainda mais com planners, e eu também amo. Gente, o propósito desse mês foi quando Deus veio com uma frase na minha cabeça: oração com a Bíblia. Eu falei assim, como assim oração com a Bíblia? E eu me lembrei que meu primeiro pastor que me ensinou a questão de orar, de ler a Bíblia, ele falava assim: você quer aprender a ter sabedoria, a ser uma jovem, né, que saiba lidar com a vida? Vai ler Provérbios. Você quer aprender mais de Jesus, realmente, para você que é nova convertida, o que você faz? Lê o Novo Testamento. E se você quer aprender a orar, leia o livro de Salmos. E aí eu fiquei com aquilo no coração. E de fato, o livro de Salmos é um livro de adoração ao nosso Deus, é um livro de oração, é um livro onde você vê comunhão. Porque às vezes a gente pensa assim, o que é oração? Oração é quando a sua fraqueza, ela encontra a força de Deus. É quando acontece uma conversa, é quando você pode abrir o seu coração, mas não simplesmente para o vento, para uma pomba, ou sabe, para N coisas que as pessoas pensam que Deus é. Mas acima de tudo, Deus é uma pessoa. Tem um versículo que ele fala assim, que você que é da Assembleia já ouviu muito na hora de terminar o culto, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo. Então a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Entregou o seu Filho. Nós não merecíamos, mas pela sua graça, hoje nós também somos filhos. E agora, para esse cumprimento, entre aspas, né, o que sobra? A comunhão com o Espírito Santo, o amor de Deus, que foi revelado através de Jesus, a graça de Jesus, que aconteceu após o seu sacrifício, e a comunhão com o Espírito Santo, que é o que temos que buscar dia a dia. Porque se você parar para pensar, esse finalzinho é o único que a gente precisa buscar. Porque o amor foi algo doado, a graça é de graça. Agora, a comunhão é a única coisa que a gente tem que buscar para manter essa chama viva. E basta não fazermos nada para que nos sintamos frios. Pode perceber, se você vai buscando a Deus, quanto mais você busca, mais você quer. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você quer ler. Porém, quanto você não faz nada, no dia que você não faz nada, você não tem vontade de nada. Eu sempre falo que a fome espiritual é o oposto da fome natural, que você precisa não ter nada no estômago para senti-la naturalmente. Agora, a fome espiritual, quanto mais você se alimenta, mais você quer. Então, o propósito de hoje, ele é um propósito de hoje é um propósito de oração. Mas um propósito de oração não só te motivando a orar, mas te ensinando. Estão vendo esse planner aqui? Eu amo planner, vocês já perceberam, né? Esse planner aqui, a gente aprende como orar com o salmista, que realmente vive uma vida de comunhão. Ali eles expressavam medo, você vai ver salmos de confiança, de medo, de angústia, de socorro, de palavra de Deus, de oração, de adoração, você vai ver salmos de tudo. Então eu separei alguns salmos, sabe, milimetricamente, pensando em você aprender a orar. E aí como vai funcionar? Não tem aqui na listinha, mas vamos supor que você tivesse aí o Salmos 23. E aí você começa a ler, né, aquele capítulo. O Senhor é o meu pastor. E aí, nesse momento, orar com a Bíblia é isso. E outra coisa, é a certeza de que vai ser a oração mais próxima da vontade de Deus. Porque você está orando a palavra dele, sabe? Então, o Senhor é meu pastor. E aí você dá uma pausa. Deus, tu és o meu pastor. Sabe o significado disso? Aí você começa a refletir e falar com Deus sobre isso. Isso significa, Deus, que eu sou a tua ovelha. Isso significa que tu és aquele que está sempre ali à minha espreita. Isso significa que se um lobo estiver próximo de mim,
O Senhor é aquela pessoa que vai estar ali para me proteger. E eu te agradeço por isso, porque tu és esse pastor, porque o Senhor me chamou para ser essa sua ovelhinha. E a sua palavra diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E é por isso que eu tô aqui, Senhor, porque eu quero ouvir a sua voz. Eu não quero seguir na minha vida de acordo com o que eu penso, ou com o que o meu coração ou as minhas emoções simplesmente me movam, mas eu quero ouvir a tua voz. Sabe? Você vai desenvolver uma oração dentro da oração bíblica. Conseguiram entender? E ali você continua. E nada me faltará. E vai continuando a falar isso para Deus. Esse é o nosso propósito desse mês. Espero muito que vocês tenham gostado. E como eu sempre peço, uma coisinha, compartilhe. E dessa vez eu vou pedir com no mínimo 3 pessoas. Consegue pensar em 3 pessoas? Para você pegar esse link e motivá-las a orarem com a Bíblia durante todo esse mês. Como você viu, o nosso calendário é 1 por dia, então já começa de amanhã. Amanhã a gente já começa a escolher o seu melhor horário. Eu não posso falar, ore pela manhã, ore pela noite, porque de repente sua vida pela manhã, que é um horário maravilhoso, pode ser uma confusão. Então ore no momento que você conseguir de fato estar a sós com Deus, porque Ele está nos chamando para mais próximo dEle. Então é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês. Me siga no Instagram pra gente estar mais próximo, tá? E compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas através desse propósito. Fiquem todos com Deus e tchau!